Sintam-se em casa e unidos neste propósito que nos traz hoje, com o pensamento em Jesus, tendo em vista a nossa reflexão sobre a matéria da manhã. Será sobre o livro dos Médiuns. Entretanto, mensagem introdutória de Manuel, do livro Pão Nosso, cujo título é A Língua, e é um comentário ao excerto da carta de Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago na sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros, qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Na sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la da sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas e, por isso mesmo, vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade, cristalizada em propósitos mesquinhos à míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais originam-se, em muitas ocasiões, na conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega a noite de cada dia, é justo que se interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Este é o momento em que procuramos unir os nossos pensamentos, fixando na tela mental a figura de Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. Esta é uma reunião semelhante àquelas em que, à época, Jesus realizou, procurado por aqueles que necessitavam de consolo e esclarecimento, envolvendo-os num ambiente fraternal, solidário. E é esse o nosso propósito. Por isso, não só a nossa atenção, como a nossa vontade, é dirigir o pensamento aos planos superiores da vida, agradecendo-vos, Senhor, a própria existência, as vicissitudes que são oportunidades de reajustamento, oportunidades de trabalho íntimo para engrandecimento espiritual. Por isso, Senhor, acompanha-nos, inspirando-nos, amparando-nos, sobretudo nos momentos de maior fragilidade, para que a Tua presença nos fortaleça o ânimo. Mestre querido, lembramos os que sofrem. Apesar da nossa pequenez, desejamos que as nossas melhores energias
o nosso desejo seja de envolver todos quantos se encontram em dificuldade, mais próximos ou distantes, são irmãos nossos necessitados. E por isso, Senhor, envolvemos, acompanhando os bons espíritos que atendem a cada um, minorando-lhes as dores, as provas, os resgates. Lembramos, Senhor, as crianças, os jovens, os idosos, os suicidas, os toxicodependentes, todos, Senhor, necessitados da nossa compaixão, da nossa compreensão e da nossa solidariedade. Eis-nos, pois, no momento de louvor, de alegria, mas também de paz. Deixa que dos altiplanos da vida desçam as energias benfazejas da saúde e da paz, tocando a cada um dos presentes, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Aqueles espíritos, Senhor, que do outro lado, ainda vivendo dificuldades mil, muito retidos na retaguarda, clamando por socorro, é para aí que se dirige também a nossa oração. É um momento de luz e de conforto e de socorro para o resgate necessário a essas almas aflitas. Mestre querido, abençoa a nossa reunião da manhã. Muito obrigado. Nós temos como mensagem introdutória do nosso trabalho de hoje esta mensagem de Joana de Ângeles, do Espírito Joana de Ângeles e do médium Divaldo Franco, que diz o seguinte: substitui os velhos hábitos, um a um, mediante as informações libertadoras do Espiritismo, adotando novo comportamento mental e depois vivencial, para que a renovação se faça contínua, incessante. É o objetivo da vida, o aprimoramento moral que tem por destino a ascensão aos planos mais elevados, à felicidade, à saúde plena, ao bem-estar. E é um trabalho que nos compete realizar. Nós hoje vamos continuar com o Livro dos Médiuns, no capítulo 25º, cujo título é Das Evocações. Iniciou-se a semana passada, hoje prosseguimos. Ora, como o próprio termo significa, evocação é chamar. E aqui no caso em concreto, chamar os espíritos para nós dialogarmos com os espíritos. Aconteceu, foi frequente nos trabalhos de Allan Kardec, nos primórdios da codificação, naquela época em que os fenómenos mediúnicos eram muito conhecidos, públicos, reuniões múltiplas em que as criaturas se juntavam para evocar os espíritos, para chamar os espíritos e conversar com eles. Ora bem, esta relação, de facto, é uma relação possível. Contudo, de lá para cá, as circunstâncias evoluíram. Hoje, nas casas espíritas, as manifestações mediúnicas, salvo raras exceções, são de natureza privada, porque predominantemente este contacto com os espíritos é um contacto que merece privacidade por respeito aos intervenientes, quer dizer, aos espíritos que aí se manifestam. Relativamente à evocação, se à época era comum fazer-se, hoje já não se recorre, enfim, salvo exceções,
mas não se recorre predominantemente a essa técnica, por uma razão muito simples. É que os espíritos, nas reuniões sérias, aquelas que têm por finalidade objetivos superiores, aquilo que se pretende, como acontece nas casas espíritas, aquilo que se pretende é que as reuniões tenham um fim útil, elevado. Ora, esse fim é atender às necessidades daqueles que acorrem à casa espírita, quer no plano físico, material, quer no plano espiritual. E da mesma forma que nós votamos todo o respeito e dedicação, solidariedade e fraternidade aos encarnados, àqueles que estão no mundo físico, de igual forma devemos fazê-lo àqueles que se encontram na espiritualidade, ou seja, desencarnados. Recorrentemente ou predominantemente, os espíritos que se manifestam nessas reuniões, que são de natureza assistencial, são espíritos perturbados, espíritos sofredores, espíritos necessitados. Ora, todo esse fenómeno ocorre para que esses espíritos em necessidade possam ter esclarecimento e consolo, como é... Senta aqui na nossa, ali ou aqui. Também tem aquela ali à frente, se quiser. Sente, faz favor. Sente. Faça um favor. Portanto, é por forma a dispensar aos espíritos o apoio de que necessitam. E é importante fixar a ideia de que os espíritos não são nada mais, nada menos do que criaturas como nós que já viveram deste lado e que agora partiram para o outro. Portanto, a única diferença é que deixaram de estar ligados a um plano mais denso, como é o da vida física, portanto, separaram-se do corpo físico pelo fenómeno da morte, mas continuam exatamente como eram, com o mesmo caráter, a mesma personalidade, os mesmos trejeitos, os mesmos hábitos, enquanto não houver progresso, trabalho de renovação íntima e desejo de alteração. Ora, a maioria dos espíritos, e a Casa Espírita, que é uma instituição de caráter filantrópica e tem nas diversas áreas de atuação especificidades como programas de estudo, portanto, é uma escola, estudo da doutrina espírita, é um hospital porque atende espiritualmente aqueles que procuram a casa, seja no plano físico, seja no plano espiritual. É um templo onde nós nos reunimos, como hoje ocorre, em oração e em reflexão a respeito das mensagens do Evangelho e de todas as mensagens complementares dos espíritos de referência. E há também uma oficina de trabalho, porque aqui se dedica tempo, ocupação e vontade em auxiliar. Portanto, todas estas temáticas interagem entre si com um objetivo comum, que é o de auxiliar encarnados e desencarnados. Então, estamos, quer encarnados, quer desencarnados, estamos diante de criaturas semelhantes. Exatamente com os mesmos direitos, os mesmos deveres. E o nosso dever também é de atender os espíritos com respeito, com privacidade, da mesma forma, como dissemos já, é orientado o trabalho para os encarnados. Ora, no caso das evocações, aquilo que se torna particular, especial, é que nós podemos chamar alguém, mas os espíritos nem sempre atendem ao nosso chamamento. De igual forma como acontece entre nós. Se eu chamar alguém daqui, vai pensar, mas a que propósito é que me chama para conversar, para isto ou para aquilo? Não é verdade? Se alguém nos chama, não há nenhum motivo aparente, não há nenhuma relação próxima. Então, a primeira pergunta que se faz, o que é que se passa? Porquê é que me chamou? Com os espíritos é exatamente a mesma coisa. E se deste lado nós reservamos-nos ao direito
de não comparecer, de não atender às solicitações, então, do lado de lá, é exatamente a mesma coisa. Os espíritos não estão à nossa disposição para atender, na maioria das vezes, os nossos caprichos. Porquê? O desejo, muitas das vezes, é de querer conversar com os espíritos. E para quê? Para atender aquilo que são as coisas mais comezinhas da vida. Ora, o objetivo aqui no caso da doutrina espírita, é o de encaminhar e de orientar as pessoas e os espíritos para questões de natureza superior. Quais são essas questões? É aquilo que nós precisamos de aprender, de estudar, de ouvir, para podermos trabalhar a nossa intimidade e, simultaneamente, alterar a nossa forma de pensar, de sentir, mesmo é dizer, mudar o nosso caráter tanto quanto possível. Essa é a primeira missão da criatura humana, do espírito que vem à vida física, é procurar, sob todos os esforços, sair daqui melhor do que quando aqui entrou. Ora, acontece que se os espíritos mais elevados, os bons espíritos, têm as suas ocupações e nem sempre estão disponíveis para atender o nosso chamamento, o que acontece é que, se a nossa vontade prevalece e o nosso desejo persiste, esse espaço é ocupado por espíritos de natureza inferior, brincalhões, maldosos, e que vêm atender, muitas das vezes, assumindo personalidades que não têm. E o espírito menos bom pode apresentar-se como um espírito bom. E quando nós, incautos, não temos noção desta realidade e como separar o caráter entre os espíritos para fazer a seleção e estarmos conscientes que estamos na presença de determinado espírito e não de outro, é muito regular, recorrente acontecer que passamos a estar sob o domínio de espíritos de natureza inferior, que tendem a influenciar os menos ou os desavisados, os incautos, e dominam-lhes a partir daí num processo de relacionamento doentio, de sobreposição, aquilo que vulgarmente conhecemos como obsessão, a influência negativa entre espíritos de qualquer natureza, seja de encarnado para desencarnado, seja de desencarnado para encarnado, seja de desencarnado para desencarnado ou de encarnado para encarnado. Porque tudo se processa através da mente, da vontade e do desejo, que leva atrelado o caráter do indivíduo. Então, se eu quiser, através do pensamento, prejudicar alguém, é possível e é autêntico. O pensamento é uma força poderosa, que ganha forma. E essa forma, vejamos, por exemplo, quando fazemos uma oração, aquilo em que acreditamos, a oração não é uma ação inócua. É um momento sublime no qual acreditamos e em que nós entregamos o melhor de nós para estabelecermos ligação com os planos superiores da vida, Deus ou Jesus, e simultaneamente essa oração como que nos faz transportar para onde nós o desejarmos. Se fosse possível vermos, há quem tenha faculdades para isso, veria que o pensamento é uma força eletromagnética que se desloca pelo fluido cósmico universal, dirigindo-se a esta ou aquela pessoa. É o que acontece com a oração. Quando estou a orar a alguém, eu desloco-me espiritualmente, embora o corpo permaneça aqui, mas eu desloco-me espiritualmente para o local onde desejo estar para auxiliar aquela pessoa. E estou ali convicto de que estou a dispensar o melhor de mim. É para isso que serve a oração. Ora, porquê é que aqui no caso o exemplo é o da oração? Porque nós desejamos fazer o bem, interceder a favor de alguém. Mas o inverso também é verdade. E o que comanda aqui é o pensamento
a vontade e o caráter do indivíduo. Então, quando o espírito é um espírito bom e deseja, de facto, fazer o bem, ele usa esse recurso para ir ao encontro de alguém que necessita desse amparo. Quando o espírito é menos bom, então, aquilo que ele tem para dar, o que é? Ninguém ouviu. Vou repetir. É o mal, porque é disso que se reveste o seu caráter. Então, o pensamento é uma forma poderosa. Se nós quisermos idealizar um ramo de flores, mentalmente, visualizar, quando estamos a idealizar um ramo de flores, e se tiver vontade de o materializar do outro lado, ele é real e autêntico. E com todas as características. Alguém de nós, eu, outra pessoa qualquer, que gosta, por exemplo, de uma determinada flor, um determinado perfume, eu atribuo através do pensamento, materializo essas flores, com essas características particulares, a cor, o perfume, o formato, e estou a encaminhá-los através do pensamento para oferecer a alguém. Se eu quiser, pela natureza inferior, atingir alguém, prejudicar alguém, então o objeto que eu vou realizar é um que possa prejudicar. Estão-me a entender? Portanto, é por isso que no caso das evocações, nem sempre os espíritos surgem, os espíritos bons, pelas mais variadas razões. Mas os espíritos maus, esses estão sempre à espreita para tentar dominar as criaturas. É evidente que há casos e casos. Por exemplo, a criatura que tem méritos e créditos de natureza espiritual, o seu campo magnético e energético já está num determinado nível, os espíritos inferiores não conseguem atingir. É por isso que Jesus recomendou sempre que estivéssemos vigilantes. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Ora, isto que é para não baixarmos o nosso padrão vibratório. Então, sentimentos de natureza inferior, pensamentos negativos, sistematizados, tudo isso força a um decréscimo do nosso padrão, da qualidade do nosso padrão vibratório. E quando estamos vibratoriamente em baixo, e ele é sistematizado, as criaturas que vibram ao mesmo plano interagem connosco, ligam-se connosco. É uma tomada e a ficha. E então começa aí uma relação muito próxima. Se os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão lá em cima, apesar das vicissitudes, nós animamos-nos e encorajamos-nos para manter o padrão vibratório, o pensamento elevado, bons sentimentos, o nosso padrão vibratório está lá em cima. Os espíritos que se afinam connosco são espíritos de ordem mais elevada, bons espíritos. Os que estão em baixo não conseguem penetrar no nosso campo energético. Então significa que o universo espiritual são mundos paralelos em que espíritos de natureza inferior vibram a uma determinada dimensão e os superiores a outra. E esses mundos interpenetram-se muitas das vezes. Quer dizer, os espíritos superiores podem ver e penetrar nos mundos inferiores e não serem detectados. Enquanto que os inferiores não têm condições para subir, viajar para os outros mais elevados, porque é tudo uma questão vibratória. Certo? Então quer dizer isto que há espíritos e espíritos. E pode acontecer que nas evocações nós peçamos a presença do espírito António e aparece-nos o Manuel. O António, o bom espírito, que era o que nós desejamos, mas como ele não pode atender às nossas necessidades, aparece o Manuel. E o Manuel faz passar pelo António, e quando eu não tenho condições e perspicácia para saber se é o António e identificar o António ou não, eu aceito aquilo que o Manuel me diz. E então, todo o discurso é um discurso melífluo, no sentido de nos envolver e de nos cativar a atenção. Está certo? Então, as evocações não são por si só recomendáveis. É evidente, quando nós estamos na oração, estamos a pedir ajuda a Deus ou a Jesus, o que é que estamos a fazer? A evocar, que é chamar. Um bom espírito, sim senhor.
é evidente que ele não se faz presente fisicamente, espiritualmente, mas o nosso desejo, a nossa vontade, os nossos méritos encaminham-se e ligam-se, contactam com os espíritos mais elevados. E daí o acompanhamento próximo. É natural que determinado espírito, já dada a sua envergadura espiritual, a quem nós recorremos, não tenha a possibilidade, pelas mais variadas razões, de estar junto de nós, o que faz é enviar-nos os seus ministros, os seus embaixadores, os espíritos que nos vêm auxiliar durante a vida. Então, quer dizer, muitos daqueles que nos rodeiam são espíritos anónimos que estão ao serviço dos anjos tutelares mais elevados e que determinam que essa assistência espiritual se faça com a presença dos seus mensageiros. Está bem? Isto é só uma nota introdutória por causa das evocações. Porque, por desconhecimento, há muitas pessoas que até chegam ao centro espírita na tentativa de quererem falar com os espíritos. Eu queria falar com os espíritos. Faz favor, falar comigo. Os senhores sabiam que também sou espírito, não é? Então faz favor. Não, mas eu queria falar com alguém. Não, os nossos trabalhos não estão voltados para essa temática. E pelas razões que já apontamos. Portanto, é só uma nota introdutória. Porque o trabalho vai versar sobre... Estas são os itens. São os itens do capítulo, considerações gerais, espíritos que se podem evocar, já foi na semana passada, linguagem de que se deve usar com os espíritos, é o que vamos falar hoje, utilidade das evocações particulares, questões sobre as evocações dos animais, evocações das pessoas vivas, telegrafia humana. Portanto, há aqui muita matéria para estudar e vai sendo desenvolvida semanalmente. Na questão 280, que é esta que nós vamos hoje tratar, sobre a linguagem que se deve usar com os espíritos, e diz assim, Kardec, o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos indica naturalmente em que tom convém que se lhes fale. É evidente que quanto mais elevados eles sejam, tanto mais direito têm ao nosso respeito, às nossas atenções e à nossa submissão. Ora, acontece que os espíritos que se apresentam para falar, predominantemente são espíritos sofredores. Casos há em que podemos, de facto, pedir alguma orientação para dúvidas que existam a respeito de qualquer trabalho e de assistência que se vai dispensar, ou do estado espiritual de qualquer paciente que nos mereça, que nos levante dúvidas e que mereça melhor esclarecimento. E aí nós podemos evocar aos espíritos, pedir aos espíritos que tutelam os trabalhos qualquer orientação dessa natureza. Ora, e isso acontece muitas vezes, mas predominantemente são os espíritos os espíritos sofredores que comunicam connosco no trabalho específico, realizados para isso, que são de assistência espiritual, portanto, de intercâmbio espiritual. Ora, aqui convém, desde logo, lembrar, como dissemos na nota introdutória, que todos nos merecem respeito. E a linguagem deve ser uma linguagem, como usamos vulgarmente, como uma linguagem séria, educada e sem reparos nessa matéria. Portanto, aqui, em circunstância e às vezes anónima, o espírito com quem nós estamos a falar pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser este, pode ser aquele, das nossas relações. Está certo? Então, é só para termos a noção. E não é por ser nosso próximo, é porque nos merecem todo o respeito e consideração. E essa tem que ser a atitude. Seja aqui, seja em qualquer lado. Até mesmo pelos pensamentos. Porque o espírito sofredor é um espírito doente. É um espírito doente. E aos doentes, nós o que fazemos, o que devemos fazer? Auxiliar, prestar auxílio. Não significa que se altere o nosso comportamento, o nosso como direi, o nosso interesse pelo caso.
Não lhes devemos demonstrar menos deferência do que lhes demonstraríamos, embora por outros motivos, se estivessem vivos. Na Terra, levaríamos em consideração a sua categoria e posição social, que é ainda uma questão muito predominante na sociedade. Damos mais importância ao estatuto social do que propriamente ao caráter. E às vezes aqueles que menos, os mais anónimos, que menos a exposição mediática, social têm, são aqueles que revelam maior caráter, bom senso. E, muitas das vezes, por equívoco, ou queremos transportar para o lado de lá a mesma postura, o mesmo comportamento. No mundo dos espíritos, o nosso respeito tem que ser motivado pela superioridade moral de que sejam portadores. Quer dizer, a diferença, quando há diferença aqui no caso, é porque os espíritos mais elevados vêm esclarecer e ensinar alguma coisa. Porque há espíritos menos elevados, há espíritos medianos e há espíritos mais elevados. Há aqueles que não nos ensinam nada de novo, há aqueles que são como nós, e há aqueles que, sim, esses têm conhecimentos mais avantajados e que nos trazem não só consolo, como também esclarecimento. E isso é o que denota e o que define os espíritos mais elevados, espíritos superiores. A própria elevação que possuem coloca-os acima das puerilidades das nossas fórmulas bajulatórias. Quer dizer, a nossa postura deve ser de uma relação fraternal. E se nos merecem deferência, escutamos e fixamos as orientações para extrairmos daí o melhor para aquilo que se faz necessário para as nossas vidas. O que precisamos de mudar. Porque os espíritos muitas das vezes manifestam-se é como acontece aqui nas lições que nós lemos aqui no início, a mensagem de Emmanuel sobre a língua, são esclarecimentos de âmbito geral e que toca a cada um colher de acordo com os seus interesses. E os espíritos exatamente assim também. Os mais elevados que se comunicam vêm nesse sentido. Fazer-se ouvir. Podemos acolher, podemos rejeitar, tudo depende do nosso interesse. Seria, pois, ridículo estarmos a dar-lhes títulos que os nossos usos consagram para a distinção das categorias e que, porventura, lhes lisonjeariam a vaidade quando vivos. Portanto, todos os títulos de natureza social, nobiliárquico, profissional, tudo fica aqui. Eles existem para definir, dividir estratos sociais. Não é? Não é verdade? Muito bem. Do lado de lá, tudo fica para trás. Eu fui juiz, ou fui isto, ou fui aquilo, o espírito. Muito bem, nós respeitamos tudo isso, mas aquilo que interessa não é o título, é a necessidade de esclarecer e de amparar. Portanto, a nossa relação é uma relação fraternal, como ocorre no plano físico. É evidente que estamos inseridos em atividades de natureza social, de natureza profissional, e cumprimos com as regras de bem-estar no relacionamento humano e que a sociedade define, é evidente. Mas na questão da natureza, quer interna, quer com os espíritos, aqui o que importa é de facto uma relação fraternal e que o espírito sinta isso mesmo. Sinta isso mesmo. Porque tudo o resto são acessórios. Tudo o resto são acessórios. Eu não sei se sabem, mas fica cá tudo. Só vamos nós para lá de lá. Não é? Ele é joias, é roupa, é isto, é aquilo, é aquilo outro. Não é? Portanto, se estão a pensar a gastar dinheiro num fato XPTO ou nos sapatos envernizados para o dia do funeral, não invistam nisso. É preferível matar a fome a alguém. Porque tudo vai ficar na poeira do tempo. E quando chegarmos ao lado de lá, não vale a pena clamar pelas joias que ficaram, nem pelos bens terrenos, porque não vamos ter-lhes acesso direto. Podemos ter, mas isso já numa relação doentia e obsessiva.
não é? Porque às vezes nós pulamos aos objetos por questões de egoísmo e de orgulho, e no meio em que nós estamos, podemos estar aí séculos, parados no tempo. Séculos. E exatamente a fazer a mesma coisa e a olhar para nós com a forma que nós tínhamos. E, entretanto, já passaram séculos. E, entretanto, muitos da nossa, como costumamos dizer, da nossa criação, já seguiram adiante e nós estamos parados. E o tempo a passar por nós. Quer dizer, de quem é a responsabilidade? É do Espírito, que se fixou nas questões de natureza terrena e que o fez parar no tempo. Por isso é que Jesus advertia: olhai que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, seja pessoa, seja propriedade, seja um acessório de qualquer natureza, dinheiro, tudo merece o interesse que nós fizermos. Se ele for demasiado, se formos obstinados, é certo e sabido que do lado de lá estamos junto àquilo que são os tesouros do nosso coração. Numa relação doentia. Se são realmente superiores, são somente... Não somente nenhuma importância dão a esses títulos, como lhes desagradara, até que os empreguemos. Portanto, Jesus, o único título, Jesus, ele afirmou: antes que este mundo fora criado, reparem bem, já eu estava à direita do Pai. O que significa que nós ainda não tínhamos sido criados e ele já era um Espírito perfeito. O único título que aceitou foi o de mestre. E mesmo quando lhe disseram: ó mestre, tu és bom. Quer dizer, não, bom é o Pai. Bom é o Pai. Nem isso ele aceitou. Portanto, é para verificarmos as lições imortais que Jesus nos deixou e que agora os espíritos de viva voz dão testemunho das circunstâncias em que se encontram e nós podemos relacionar uma coisa com a outra. Portanto, aquilo que ele nos ensinou, que vivenciou, e aquilo que os espíritos vivenciam agora do lado de lá da vida. O espírito de um venerável eclesiástico que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticamente da lei de Jesus, praticante da lei de Jesus, respondeu a alguém que o evocara, dando-lhe o título de Monsenhor. Portanto, numa reunião mediúnica, apareceu este sacerdote e o interlocutor, o encarnado, reconheceu e vai utilizar o mesmo título que lhe dispensava enquanto vivo, o de Monsenhor da Igreja. Portanto, alguém com destaque na hierarquia da Igreja. E agora a resposta do Espírito lá de lá. Deveras, ou melhor, deveras ao menos dizer, deveras do verbo dever, deveras ao menos dizer: eis Monsenhor, porquanto aqui só um Senhor há, que é Deus. Portanto, já era um espírito esclarecido, já tinha consciência do que ocorrera consigo e ciente do seu lugar na hierarquia espiritual. Fica sabendo que muitos vejo que na terra se ajoelhavam na minha presença e diante dos quais hoje me inclino. Portanto, voltamos um pouco atrás para lembrar o que disséramos anteriormente, de que os estatutos terrenos são meramente terrenos e foram regras instituídas para separar estratos sociais. E isso não tem nada a ver com o caráter. E todos nós sabemos, reconhecemos, que há criaturas mais de caráter mais firme e elevado e que são criaturas anónimas, aqueles que estão na periferia da sociedade. Há pessoas anónimas, simples, se quisermos,
simples pessoas a quem nós podemos entregar a chave da nossa casa e deixar a porta do cofre aberto. Não há? E há outros de estatuto mais elevado que não passam da porta do prédio lá de baixo, do resto do chão. Porquê? Pelo caráter, quando medimos o caráter das pessoas. Não é verdade? Se medirmos o caráter das pessoas, a nossa relação é com base nisso. E o respeito. Quando é pelas aparências, muitas das vezes desiludimos-nos. Não é verdade? Muito bem. Então, é por isso que aqui este espírito está a colocar o seu interlocutor, a esclarecer, e a colocá-lo diante da realidade, para que ele possa ter noção, de facto, do que ocorre do lado de lá. E o que é importante, para ele já não é Monsenhor. Ele só foi Monsenhor na última vida. Se calhar, nas reencarnações anteriores, foi a criatura mais anónima que passou pela sociedade. Portanto, nós não somos, nós estamos. Nós não somos, nós estamos. E aquilo que são as circunstâncias da vida neste momento, neste período, não será necessariamente o mesmo e não vai ser o mesmo numa reencarnação posterior. Porque tudo é organizado de acordo com o passado e de acordo com os interesses para o futuro. Então, se o espírito decide que tem que resgatar determinado tipo de provas e que, para que elas se possam materializar, isto é, sair com sucesso dessas experiências, e ele entende que nesta encarnação vai se remeter ao maior anonimato, digamos que aos indiferenciados da vida, para não lhes atrapalhar a luta gloriosa, a fim de sair vitorioso da vida. E é isso que ele escolhe. E ele pode ter sido Presidente da República, Papa, pode ter tido os maiores títulos mais proeminentes da sociedade, e hoje é a criatura mais apagada. Há no Evangelho um relato muito interessante de uma ex-rainha de França, que nós conhecemos essa história, em que ela alerta e diz que a quem ela, à porta do seu palácio, dava de comer a uma pobre que lhe batia à porta, lhe dava umas malgas de sopa, agora é o contrário. Do lado de lá é a rainha, a ex, que apela à boa vontade e ao amor daquela criatura que ela matava à fome na terra. Isto o que é que revela? A justiça divina. Quer dizer, Deus põe, o homem dispõe. E às vezes não dispõe de acordo com aquilo que Deus quer. Mas a verdade é que a justiça, a misericórdia divina, o seu amor, está presente em todas as etapas da nossa vida. E nesta também, e em particular. Alguma dúvida relativamente à matéria? Não há dúvidas. Muito bem. Então vamos adiante. Quanto aos espíritos inferiores, o caráter que revelam traça-nos a linguagem de quem devemos usar para com eles. Há os que, embora inofensivos e até delicados, são levianos, ignorantes, estouvados. Portanto, da mais variada natureza. Se nós lhes damos crédito porque são espíritos, porque acontece muitas das vezes que nós aceitamos tudo aquilo que os espíritos nos dizem sem passar pelo crivo da razão, sejam eles bons ou menos bons, tudo deve passar pelo crivo da razão. Kardec é o exemplo disso, nas obras da codificação. Portanto, nós aceitamos tacitamente tudo aquilo que os espíritos nos dizem e, de repente, eles estão a dominar o nosso mundo íntimo. E instala-se uma relação obsessiva de tal natureza que, às vezes, por fascinação, em que nos inspiram ideias das mais esdrúxulas e nós acreditamos. Então, suponham que, por exemplo,
Num caso deste, passo o exagero, o espírito viria dizer que a Terra que é quadrada. Num relacionamento obsessivo por fascinação, quando a criatura se deixou enredar pelos interesses do espírito, nós passamos a ser porta-voz das suas ideias. Então, para nós, dizemos e assumimos que a Terra é redonda, que os cientistas estão enganados. Ou que é quadrada, melhor dizendo, obrigado. Que é quadrada e que os cientistas estão enganados. Então, isto é muito comum. Ora, é por isso que nós não devemos aceitar de ânimo leve aquilo que os espíritos nos dizem. Da mesma forma que nós com os nossos relacionamentos. É a mesma coisa. Portanto, o que é que fazemos? Ponderamos. É sensato ou não é? Se nós não fizermos esse balanço, não tivermos esse critério, e se nos deixamos embalar e influenciar por aqueles que nos eventualmente convivem connosco, que há alguns que são assim um bocado estouvados, não são? Umas ideias fora do comum. Se nós não temos cuidado, é um perigo. Ora, do lado de lá é exatamente a mesma coisa. Então, quando nos relacionamos com os espíritos, temos que fazer uso dessa ponderação, sensatez e critério, avaliação. E não devemos ter receio, mesmo dos bons espíritos. É sinal, e eles não fazem reparo. O que nós devemos fazer é ler o que estão a dizer, ou ouvir, e fazer deduções. Ora, para isso é preciso estudar a doutrina espírita. Estamos a falar entre nós, como é claro. Entre nós, estudar a doutrina espírita para que estejamos munidos de conhecimento a fim de podermos avaliar as comunicações espirituais que chegam. Porque senão nós aceitamos tudo. E nem tudo é verdade. Muito bem. Dar-lhes tratamento igual ao que dispensamos aos espíritos sérios, como fazem certas pessoas, ou mesmo fora que nos inclinássemos diante de um asno que trouxesse um barrete de doutor. Isto é o Kardec, o humor de Kardec. O tom de familiaridade não seria descabido entre eles, que por isso não se melindram, pelo contrário, acolhem-no de muito boa vontade. O que acontece, muitas das vezes, com médiuns desavisados. Aqui, quer na doutrina espírita, que não ocorre, quando se estuda a doutrina espírita, naturalmente. Mas aqueles que ignoram estes detalhes, como é que os espíritos de natureza inferior e até de alguma forma com perfídia para dominar os médiuns, começam por impressioná-lo. Ora, se eu me deixo impressionar pelas aparências daquilo que é o mundo, então os espíritos conhecem-nos. Eles sabem quais são os nossos interesses. Sabem aquilo que é o nosso mundo íntimo, aquilo que refletimos, os nossos anseios, aquilo que projetamos para a vida, tudo isso eles conhecem. E estamos lá todos fichados. Tem lá olha, traz aí o relatório do Alexandre. E eles vão lá nos mundos inferiores, vão lá buscar tudo aquilo. Está aqui. Interessante. Olha, ele tem isto, tem aquilo, tem aquilo. Por exemplo, vamos ver o seguinte. Olha, não fuma. Não consome bebidas alcoólicas. O que é que eles fazem? Olha, não vamos perder tempo com isto porque ele não se vai deixar... Mas aqui ele gosta ainda de café. Ou gosta disto, ou gosta daquilo. É onde eles vão, são os pontos fracos. Eles vão atacar. Estão a compreender? Então, este ainda é vaidoso. Ou este é egoísta. Ou ainda é orgulhoso. Então, é os pontos fracos. E então eles criam uma estratégia para se aproximar e impressionar. Olha, este acredita em tudo. Então está bem. Qual é a estratégia? Eles apresentam-se ao médium, que se tiver faculdades mediúnicas, de vidência, então vê com um aparato, longos mantos, a imitar os eclesiásticos, os papas, por aí adiante, e bispos, com o cetro na mão, e os reis, não é? Com o rosto tapado, porque os espíritos inferiores não se apresentam bonitos como nós. Porque a sua maldade, tudo está aqui.
desfigura-lhes a própria imagem. Então, para o médium não lhes ver o rosto nem essa deformação, eles tapam-se. Mas apresentam-se com aquele aparato todo e com um séquito atrás. Todos eles bem fardados. E o médium acredita que está na presença de espíritos superiores. Sem cuidar do padrão vibratório. Porque aquilo que identifica qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, é o padrão vibratório. É o mundo mental. Então, quando me aproximo de alguém com maior sensibilidade mediúnica, ele está a sentir. Bem ou mal. Mas está a sentir. Que é o meu mundo íntimo. Porquê? Porque o campo vibratório interage. Não precisamos estar ali encostados. Basta que o campo vibratório se interpenetre. E é esta, digamos, como que uma antena que detecta a aproximação de A ou B. Então, quando um espírito mais elevado se aproxima de nós, o mundo pode estar a ruir, mas nós estamos em paz. Serenos. Até ficamos admirados. Mas é a presença espiritual elevada que nos ampara. O contrário, quando se aproxima um espírito menos elevado e nós começamos a ter dores de cabeça permanentes, estamos de alguma forma mal dispostos, perturbados, estamos com a aproximação, atenção, porque se alguém ficar mal disposto é melhor tomar uma pastilha Reni. Não apareçam aqui no centro a dizer que são os espíritos que estão com os mal dispostos a pedir desobsessões, não é? Mas é um exemplo que estamos a dar. E os médiuns sabem do que estamos a falar com esta aproximação. A verdade é que nós damos mais importância à imagem. É o que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Foi aquilo que já falamos anteriormente. Se estudarmos o caráter do indivíduo, nós sabemos diferenciar entre uma criatura de bem e uma criatura menos boa. Do lado de lá é exatamente o que acontece. Mas como nós atendemos à imagem, o médium julga estar na presença de um espírito de elevado quilate e deixa-se manipular por esse espírito. E as coisas podem tomar proporções devastadoras. Processos obsessivos e por aí adiante. Está certo? Então, desde logo, os espíritos superiores, o que eles querem, o que lhes cobre o corpo, é uma túnica. Como se fosse um tule muito simples. Muito simples. Porque tudo mais atrapalha. E é o que eles desejam simplesmente. Porquê? Porque não estão centrados na projeção da sua imagem, mas daquilo que podem oferecer aos outros. E é isso que nós devemos cativar e ter interesse. Quando é pela imagem e julgamos que estamos na presença de espíritos mais elevados, estamos a estabelecer um contacto menos bom. Ficamos esclarecidos a respeito da matéria? Muito bem. Então, entre os espíritos inferiores, muitos há que são infelizes. Quaisquer que sejam as faltas que expiam, esse sofrimento merece toda a nossa compaixão, porque ninguém pode furtar-se às palavras do Cristo. Atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Em boa verdade, nós não estamos em posição para clamar superioridade perante aqueles que se apresentam em sofrimento. Porque se a aparência deixa transparecer o contrário, a verdade é que nós somos criaturas fortemente endividadas com as leis da vida. Porque senão não estaríamos aqui, já estávamos lá longe, lá para cima, longe, mas lá para cima mesmo. Mas ainda jornadeamos pela Terra, que é um planeta de provas e expiações. E a esmagadora maioria dos homens e das mulheres, portanto, dos espíritos encarnados, são espíritos que estão comprometidos com as leis divinas. Portanto, num planeta de provas e expiações. Portanto, de resgate, de dor, de sofrimento ainda. Portanto, que não estão quites com a lei, não estão em condições de seguir adiante. Logo, esta noção e consciência da natureza íntima leva-nos a olhar para os espíritos perturbados, perturbadores, como infelizes, sofredores e, como tal, merecedores de toda a compaixão.
A bondade que lhes testemunharmos representa para eles um alívio. Na falta de simpatia, precisam de encontrar em nós a indulgência que desejaríamos que tivessem connosco. Muito bem. O que é que Jesus recomendou? Que é a lei universal, a lei de todas as leis. Resumiu todas elas no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ora, imbuídos do espírito fraternal e solidário e de compaixão para com aqueles que sofrem, é esse o nosso dever para lhes aliviar a dor, para os ajudar. Porque Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado, como é recorrente dizer-se. E nessa perspectiva, o nosso dever é ir ao encontro dos espíritos necessitados para esclarecê-los e consolá-los. Não para julgar, porque não somos exemplo para ninguém, porque exemplo é só Jesus. Não para os julgar, não para os castigar, mas antes ajudar a ser uma mais-valia na vida dessas criaturas. Para que, logo que estejam imbuídas desse esclarecimento, eles próprios vão perceber que são os primeiros interessados na mudança. E mudam. Os espíritos que revelam a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas mentiras, pela baixeza dos sentimentos, são, sem dúvida, menos dignos do nosso interesse do que aqueles que declaram arrependimento. Há muitos espíritos que surgem nos trabalhos de assistência espiritual e que estão espíritos profundamente orgulhosos, empedernidos e são agressivos, violentos. E os médiuns, num trabalho sério e digno, os médiuns fazem, de facto, um esforço para conter esses ímpetos violentos e agressivos e a natureza vibratória e energética que envolve esses espíritos para que se possa estabelecer contacto e diálogo. Mas quando, diante de um quadro como este, em que o ambiente se propõe e, em nome de Deus, fazer o bem, naturalmente que é o caso aqui, o nosso interesse de cada um, que se conjugam num esforço comum, é do bem. E, como tal, a emanação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos cria um campo vibratório e energético de tal natureza, e luminoso, de tal natureza elevado, que todo o ambiente e toda a instituição está envolvida nessa energia, que é uma energia protetora. Isso acontece aqui a título coletivo, mas também a título individual. Ora, qualquer pessoa que trabalhe pelo bem, que pense no bem, que exerça o bem, que se preocupe com o bem, naturalmente que o mundo íntimo e espiritual é um mundo luminoso, extraordinário, e, portanto, os espíritos inferiores não têm acesso. E aqui acontece exatamente o mesmo, que é o resultado do nosso esforço comum. Então há espíritos que ficam ali à porta. Podem nos acompanhar, nossos companheiros do dia-a-dia, mas ficam à porta. Não têm autorização para entrar. Porque há barreiras eletromagnéticas a envolver a instituição. E ali está com interesse de assistir, pode entrar. Não está, não é útil, não é oportuno. Não entra. Estamos a compreender? Para perceber o jogo das energias e dos campos eletromagnéticos que resultam do nosso interesse, da nossa lucidez e dos nossos objetivos. Ora, quando num trabalho destes que acontece, que é fundamental, o ambiente espiritual, magnético, energético, é muito importante, deveras importante, para a contenção do próprio espírito. Ele está como que amordaçado. Melhor dizendo, está como que num colete de forças. Quer dizer que a única coisa que pode fazer é exprimir o seu pensamento, através do qual o médium se comunica com o médium, que verbaliza os seus pensamentos, mas de resto ele não tem liberdade de movimentos porque o ambiente não lhe permite. Porquê? Isto é uma questão filosófica, abstrata? Não, não. São os próprios espíritos que dão testemunho disso mesmo. Ora,
No caso em que essas condições não estiverem reunidas, aí o médium está sujeito à influência do próprio espírito. E há casos em que a violência é extrema. Certo? Porquê? Porque não há condições energéticas e vibratórias. Está, digamos que o ambiente estava devassável. Portanto, há muito mais vida para aquilo, para além daquilo que nós conseguimos alcançar, que os nossos sentidos conseguem alcançar. E é este relato que os próprios espíritos dão. Não é abstrato. É a realidade. Aliás, no próprio livro do livro de André Luiz, No Nosso Lar, passa-se um caso exatamente igual, em que o André Luiz presencia aquela colónia, está toda ela cercada com uma rede eletrificada, e, portanto, não basta os espíritos chegarem ali, como acontecia, e clamar socorro. Queremos entrar, queremos ser socorridos. Não, e se lhe tocam na cerca, eles dão logo um salto. E podem, inclusivamente, desmaiar, com a descarga magnética, elétrica. E então, André Luiz ficou escandalizado e perguntou: então, mas se os espíritos estão a pedir para entrar, para serem socorridos? Não, eles ainda não estão prontos para isso. Lembram-se que Jesus foi interpelado também pelos apóstolos, porque é que ele não atendia uns e atendia outros? Ele dizia: não, aqueles ainda é bom que não se curem. Porquê? Porque não se queriam curar. E no caso em que ele de facto interviu por pressão dos apóstolos, para que lhes ficasse essa lição, os espíritos, agora, os espíritos que revelam esses momentos da vida de Jesus, aquelas criaturas que foram atendidas, que foram, entre comas, curadas, desapareceram todos. Dentre eles só um, eram dezenas, dentre eles só um é que voltou para agradecer a Jesus. E agora os espíritos vêm-nos dizer que os outros voltaram à mesma vida que tinham. E então, é isso que muitas das vezes o que nós queremos dos espíritos e que nós queremos de Deus. É saúde, bem-estar e condições para voltar à mesma vida que nós tínhamos. Estamos a compreender? Então, a dor do momento, as limitações do momento, são para refriar, muitas das vezes, os nossos ímpetos mais íntimos, para evitar os mesmos erros do passado. Certo? Então, um relato de um espírito benfeitor que, diante de uma senhora que havia engravidado e havia dado à luz uma criatura sem os 4 membros. E um dia foi saber, junto de uma instituição espírita, o que é que tinha acontecido. Porquê? Tamanha provação, tamanho resgate. Numa encarnação, ele suicidou-se. Lá mais para trás, suicidou-se. Teve nova oportunidade e voltou a suicidar-se. E numa reencarnação seguinte, ele veio sem os braços e ele cogitava já em usar as pernas, porque entretanto, por estar limitado, usava agora as pernas. Ia utilizar as pernas face ao problema, porque era uma questão íntima, mental, que passava de reencarnação ou de encarnação em encarnação. Então ele já cogitava também usar as pernas para suicidar. Então na próxima encarnação veio sem os braços e sem as pernas. E mesmo assim, porque o suicídio é de facto contra a natura. Quer dizer, não faz parte das leis divinas. É o espírito que, pelas mais variadas razões, se propõe a essa saída da vida, e isso tem consequências desastrosas para o espírito. Não só no imediato, mas também no tempo, porque a recuperação é de veras lenta, dependendo das circunstâncias, mas é de veras lenta nas vidas subsequentes. Então há toda uma programação, e o objetivo é impelir o espírito, impulsionar o espírito para cima e para o alto. Isto é, para que ele supere as suas limitações. Então aquilo que nos pareça
uma dificuldade maior no presente, é tão somente uma oportunidade para mudarmos alguma coisa na vida íntima, sobretudo. Estamos certos? Muito bem. Então, mas pelo menos devemos-lhes a piedade que nos inspiram os maiores criminosos, e o meio de os silenciarmos consiste em mostrar-nos superior a eles, que não confiam senão nas pessoas de quem julgam nada terem que temer, porquanto os espíritos perversos sentem que as pessoas de bem, como os espíritos elevados, são-lhes superiores. Então, se nós não tivermos ascendência moral que resulta do esforço que cada um faz pelo seu melhoramento, pela sua reforma íntima, naturalmente que não tem ascendência moral para se impor aos espíritos empedernidos que se manifestam. Porque muitos deles, que são espíritos bastante racionais e conhecedores, muitos deles com conhecimento até da doutrina espírita e de outras religiões, que procuram pleitear naquele momento os conhecimentos e pôr-nos à prova para nos tentar derrubar e, sobretudo, chamar-nos, convidar-nos a passar para o outro lado da barreira. Ora, para isso, de facto, não só as condições espirituais do interlocutor, do dialogador, mas também o seu estatuto moral. Se não tiver ascendência moral, ele não consegue, digamos que, restringir, não consegue impor-se ao campo mental do espírito empedernido. Portanto, em tudo se reflete o esforço que nós devemos empreender pela nossa reforma íntima, como é aqui no caso também. Isto é válido para cada um de nós e para os médiuns em particular. Tão desrespeitoso seria tratarmos de igual para igual os espíritos superiores, quanto ridículo em dispensarmos a todos, sem exceção, a mesma deferência. Penetrando no mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo e esse conhecimento de guiar as nossas relações com os que o habitam. Portanto, nós temos há essa diferença entre o caráter dos espíritos superiores e dos espíritos inferiores. E tudo isso, naturalmente, os mais elevados vão-nos ensinar e apoiar de acordo com as suas capacidades e os seus esforços. Os espíritos inferiores o que necessitam é, de facto, de quem os auxilie. Os povos antigos, na sua ignorância, levantaram-lhes altares. Para nós, eles são apenas criaturas mais ou menos perfeitas. E altares só a Deus se levantam. Portanto, se assim foi em determinado período da existência humana, agora já não faz sentido o mesmo comportamento e a mesma postura. Alguma dúvida? Muito bem. Então, vamos dar por encerrado o nosso trabalho, convidando a unirmos, a concentrar o nosso pensamento, com licença, em Jesus, para o encerramento coletivo do nosso trabalho. Querido Jesus, eis-nos reunidos no final da tarefa desta manhã, e a nossa oração é para vos agradecer todo o amparo recebido e aquele que se prolongará ao longo da semana. Mestre querido, pedimos-te por todos quantos sofrem. E deixa pedirmos também por nós, já que necessitados do vosso amparo e do vosso acompanhamento. Diante da magnitude da vida, rendemo-nos à misericórdia e ao amor divinos que nos auxiliam, que nos fortalecem e que embelezam a vida, atenuando-nos
a existência. Mestre querido, acompanha cada um dos presentes, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Todos aqui presentes, unimos os nossos corações, deixando fluir os melhores sentimentos e o desejo sincero, o trabalho de renovação íntima a que nos propomos, para que conquistemos méritos espirituais e assim, Senhor, avançarmos na escala da vida, fazendo jus ao progresso necessário. Assim, Senhor, pedimos-te que todo o ambiente se mantenha saturado pelas doces vibrações do vosso amor e pelos nossos melhores sentimentos, que fluem da intimidade de cada um, luminosos e que se interpenetram, unindo-se às bênçãos divinas que recaem sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Que a vossa paz permaneça connosco.